Ótimo, estamos gravando. Boa noite agora para todo mundo novamente. Estamos aqui na nossa terceira aula dessa primeira disciplina do nosso curso. Hoje é dia 8 de setembro. Ainda tem gente entrando, que bom. Sinal que o pessoal não está fugindo da aula, né, Roberto? Mudamos o dia, mas o povo. E quem não vem, professor, eles sempre avisam a gente, né? Eles avisam? Avisam os grupos, que às vezes tem HTPC, tem pessoas que trabalham à noite, tem vários tipos, né, de problemas. Verdade. De fato. Só um minuto, gente, que tem gente entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quem falou boa noite agora? Lucinéia. A Cleide Maria falou. A Cleide também. Olá. Bom, vamos lá. Nós estamos numa disciplina que a minha proposta é trabalhar três coisas. A primeira coisa é aspectos da teoria da relação com o saber. Já abordei algumas coisas nesse sentido, tem lá uma bibliografia para vocês verem. A segunda coisa é tratar aspectos da história de vida como processo de formação. Esta frase que eu acabei de falar é o título de um livro mais ou menos antigo, pelo menos eu conheço esse livro olha, uns 25 anos atrás, mais ou menos. Eu vou pôr o nome de História de Vida como Processo de Formação. O autor é o professor Pierre Dominicer. Ele é professor na Universidade de Bruxelas, na Bélgica. Um velhinho simpático. Velhinho é modo de falar que ele é enorme, mas enfim, um velhinho simpático. Esse é o segundo aspecto que nós estaremos abordando ao longo dessa disciplina aqui. Como é que a história de vida pode representar um importante aliado no processo de formação? Quem nos conheceu do curso passado, né, quem esteve com a gente no curso, ao caso da Cleide aqui, da Simone, do Aldo, alguns que trabalharam com a gente, alguns que fizeram o curso com a gente, agora estão atuando conosco, já sabem a importância que a gente tem dado para esse destaque, porque essa questão da história de vida como processo de formação tem se transformado nesses últimos 20 ou 30 anos, talvez um pouco mais, num importante aliado dos formadores de professores, de diretores, coordenadores, enfim, de educadores, em particular na França, mas em outros países também, como a Alemanha, a Itália. Essa perspectiva chegou no Brasil, tem também representantes, eu conheço algumas pessoas lá na Federal do Rio Grande do Norte, a Maria da Conceição Passege, tem o professor, como é que é o nome dele? Lá da Universidade da Bahia, esqueci o nome do rapaz. Enfim, e eles todos conversam com a professora Christine Delory Monberger, que é da nossa bibliografia, e trabalha nessa linha de pesquisa. A terceira coisa é trazer aspectos relacionados à teoria da reprodução cultural. O mais correto seria dizer as teorias da reprodução cultural. Embora toda vez que fala em teoria de reprodução cultural, o nome que vem à tona na cabeça das pessoas é aquele sociólogo Pierre Bourdieu, que é francês também, esse não está vivo mais, ele morreu em janeiro de 2001, aos 71 anos de idade, que trouxe importantes contribuições para a crítica da ideia da escola democrática na França, sobretudo a partir dos anos 1960 e seguintes. Mas, como
vários aspectos que nós vivemos aqui têm a ver com essa questão da reprodução cultural, eu trouxe para o âmbito dessa disciplina também. Então, são 3 os eixos dessa disciplina. São 2 grandes eixos: a perspectiva da relação com o saber e a história de vida como processo de formação, ou a biografização. A questão da teoria da reprodução cultural eu trago por conta justamente de problematizar essa perspectiva teórica e problematizar, sobretudo, a ideia de uma escola democrática. Mas é para trazer para o embate, é para trazer para o debate, ok? A Tina está com a mão levantada. Pode falar, filha, abre o microfone, não é? Não? Ah, então tá bom, não tem problema não. É só você clicar na mãozinha de novo, ela está ótimo. Mas se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, como sempre, tá bom? Então é isso. Nessa aula de hoje, eu pensei em começar trabalhando um outro texto do professor Charlot para introduzir a nossa conversa. Eu vou estar sempre tratando aqui de aspectos da teoria da relação com o saber, de aspectos da teoria da biografização, né, dessa perspectiva biográfica, o que ela tem a ver com a educação, o que ela pode nos trazer, nos ensinar, e essas questões ligadas à reprodução cultural, em particular, nessa perspectiva teórica que foi capitaneada pelo sociólogo e professor do Collège de France, o Pierre Bourdieu, mas para a gente sempre exercitar uma coisa que para mim é muito importante. Isso vale, inclusive, para as coisas que eu falo. Aquilo que eu desenvolvo teoricamente aqui é a minha maneira de abordar os autores que eu coloquei na bibliografia, é a minha leitura. Mas gostaria muito de insistir com vocês, não deixem de fazer a sua leitura, façam também, antes ou depois da aula, sabe, esse debruçar-se sobre os textos, saber o que está rolando atualmente. Eu estou trazendo coisas que estão sendo debatidas e discutidas na França, na Bélgica, na Itália, na Alemanha, sobretudo nesses países centro-europeus, né? E tem sido trazida também aqui para a América do Sul, não só no Brasil, já tem uma tese na Argentina sobre a relação com o saber e tal. Enfim, tem outras publicações sobre aspectos que eu estou trazendo para a disciplina. Mas o que eu gostaria de assinalar em primeira mão? Não se deixe nem convencer, nem enganar por teoria nenhuma. Vamos partir do seguinte pressuposto. Nem a teoria da forma como o professor Flávio aborda. Por que eu estou insistindo nisso, ou porque eu estou assinalando com ênfase isso aí? Se a gente não toma distância das teorias, a gente engole o sapo com perninha e tudo. Isso é ruim, sabe? Assim como é ruim, por exemplo, a pessoa preparar uma boa aula a partir do livro didático, de uma temática que tem ali dentro, o que é muito bom. Seja o livro, qualquer que seja o livro, não importa. Não importa o que a pessoa vai fazer como esforço intelectual, para entender o que ela está olhando, seja no livro didático, num artigo científico ou outro lugar, um artigo de jornal, importa o que ela vai fazer. E a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é olhar com atenção, tentando entender quais mensagens estão ali. Eu disse quais, porque não tem algo que o texto fala, algo assim, ideia principal. Eu já abandonei essa ideia faz bastante tempo. Se o próprio autor sentasse aqui do meu lado e falasse sobre o texto, você vai dizer, eu tenho a impressão que ele não leu o texto dele. É assim que funciona. Sabe? E não é aquela coisa do esqueçam o que eu escrevi. Não. O que eu escrevi é o produto que eu tive condições de fazer naquele momento.
da minha pesquisa, da minha forma de abordar. Passado um tempo, eu já estudei outras coisas, pesquisei outras coisas, aprendi outras coisas, e tem coisas que eu escrevi em textos do passado que hoje eu não falaria bem daquele jeito. Não é? E tem uma outra coisa que é importante. Se você olhar para o professor Flávio e, de repente, alguma ideia que eu trabalhar aqui ou que eu trouxer aqui, você que assistiu outras aulas minhas, disse assim, viu, mas estranho, né? Parece que ele está se contradizendo. Não parece, não, é muito provável. Sabe por quê? Primeira boa notícia da noite, né? Lembrando, lá no meu plano de aula de hoje, às 19h18, está escrito assim, dar a boa notícia da noite. A boa notícia é a seguinte, nós somos seres contraditórios. Ou nunca aconteceu de você falar uma regra para um filho, para um aluno, ou para alguma criança, uma irmã menor, e de repente ela te pegar no flagra descumprindo aquela regra. Se não aconteceu com você, você me dá o seu endereço, porque eu vou ter umas aulas com você para saber como é que a gente faz, porque eu sou bastante contraditório. Eles não vão falar aqui na minha frente agora, porque eles são pessoas muito gentis e generosas, mas converse à parte com o Roberto, você vai ver, só ele vai falar, nossa, gente, ó, só por Deus, né? A cabeça desse sujeito aí. Entende? Então, a boa notícia é bem-vindo ao clube dos contraditórios. Sabe por quê, gente? Por uma razão relativamente simples. Nós vivemos num mundo em constante mudança. Nós e o mundo. Mudam as circunstâncias, mudam os valores, mudam princípios. O que valia ontem não vale mais hoje. Deixa eu fazer um parênteses. Em particular, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Diga-se de passagem, um momento bastante contraditório. Mas eu vou ficar por aqui. Então, nós somos seres contraditórios, todos nós. O aluno que você tem sentadinho na sua frente é contraditório. Ele fala que quer uma coisa, amanhã ele já não quer mais. Ainda mais as crianças, que o divertimento delas é mudar as coisas de lugar, sobretudo na cabecinha deles, o tempo inteiro, só para ver nós adultos correndo atrás dele para tentar entender o que ele quer, o que ele sabe, o que ele não sabe, enfim. Eles adoram fazer a gente correr atrás deles, não é não? Eu vi alguns sorrisos aí, como eu já falei para vocês, eu escuto o pensamento, né? Tem gente pensando assim, né? Então, aquela classe, aquele aluno, aquele fulano, né, Fabiano? Não tem mesmo uma história, cada um, para contar sobre isso? Né? Fala, mas aquele menino é muito contraditório. Cara, ele é o cara mais normal do mundo. Fala, Fabiano, pode falar. E quando a gente trabalha com professores, né, professor? Não, piorou. Trabalhou com adulto, só por Deus, filho. Então, é isso aí. Você bem lembrou. Então, eu resolvi, já que eu já entrei para o clube da terceira idade, eu resolvi, gente, agora eu pego senha especial. Nossa, eu estou tão contente, entende? Hoje mesmo fui no cartório. Ai, como é bom pegar senha especial. Tudo bem, né? Que tem um preço a pagar, mas enfim, vê só. A questão é a seguinte: a contradição não é da natureza humana, não. Se eu posso falar de natureza, é da natureza da sociedade. A contradição é algo produzido por nós, com maior ou menor satisfação, para o bem ou para o mal, nós somos contraditórios o tempo inteiro. Então, sabe o que eu proponho? Eu proponho o seguinte, vamos dar a segunda boa notícia da noite às 19h22. Sabe? Estou me lembrando aqui de uma propaganda de um camarada que tinha aquele, na cabeça dele, pro lado de fora, ele tinha um jogo de futebol de salão, 3 para cá e 3 para lá e um no meio. Sabe aquela história? De cabelo? Né? Então, aí ele penteava todos
Uma hora ele olhou bem com aquela cara do, gente, o que eu estou fazendo? Aí ele adere a careca e fala, eu sou feliz careca e pronto. Entende? É assim, né? Está na hora da gente assumir a contradição, não apenas porque ela está na nossa vida e vai nos acompanhar a vida inteira, mas ela como uma força produtiva. O que quer dizer a contradição como uma força produtiva? Coloca ela a seu favor, meu caro, minha cara, meus queridos, minhas queridas. Coloque a contradição a seu favor. Assume, né? Obrigado, tá? Dá aqui um abraço, porque uma das primeiras contradições é eu me alegrar quando você me chama de contraditório. Não, você é muito contraditório, sou. Assume. Qual é a lição que a gente pode tirar? A lição é a seguinte: salvo se entre as pessoas que nos olham nesse momento, nos acompanham, nos dão a grata satisfação de ter a presença aqui hoje, salvo se tiver alguém aqui com vocação de múmia, saiba, nós mudamos todos os dias. E nós somos desafiados a mudar. Mas é engraçado, quando as pessoas mudam perto da gente, incomoda a gente. Né? Pois é, então, sabe por quê? Porque elas são seres contraditórios. Eles mudam também. Abandonam valores, abandonam princípios, adquirem novos. Sabe? Ou nunca ninguém falou para você numa situação que você vai imaginar, não precisa falar, né? Como eu escuto pensamento, eu consigo saber. Sabe aquela coisa assim de alguém olhar para você, encontrar você num lugar que não te esperava e falar, nossa, você aqui? Então, pois é. Né? Nossa, você está assumindo essa turma aí que você falou que nunca ia assumir? Então, seja feliz na contradição. Trazer a contradição como uma força é, primeiro, parar de lutar contra a contradição. Ela não vai sumir da sua vida, nem dos seus colegas de trabalho. Serão todos contraditórios o tempo inteiro. Segundo, trazer ela para trabalhar ao seu favor é tirar uma lição de um filósofo alemão chamado Hegel, que trabalhou essa ideia da contradição de uma forma muito legal, pelo menos do meu ponto de vista, muito legal, que é a tal da dialética. E como é que ele pensava a dialética? Eu vou usar um exemplo que acho que fica mais fácil. A dialética, ela tem na sua base a contradição entre polos, entre um polo A e um polo B. Mas eu vou dar com um exemplo que é mais fácil. Não existe pai sem filho. Ah, mas o filho dele morreu, foi embora, nunca mais viu, mas nem por isso ele deixou de ser pai. E ele só se tornou pai porque apareceu um sujeito chamado filho. Então, quem faz a paternidade do pai é o filho, não é o próprio pai. O ser pai não está no pai, está na presença, no corpo e na existência do filho. O filho nasceu morto, não importa, ele é pai. Entende? Eu sei que tem gente pensando assim, nossa, como ele está dramático hoje. Não, calma, gente. Depois de um dia como ontem, a gente tem que estar meio dramático, né? Então você tem que... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, enfim. Aguenta aí, que até não vai demorar muito para as 9 horas, e a aula acaba e o drama também. Seguinte, ó. Na dialética hegeliana, portanto, A só é A porque B o torna A, não sendo A. Olha que explicação clara, né, e transparente. Você fala, depois de um dia como ontem, uma aula de filosofia hegeliana, a essa hora, ninguém merece. Não, mas eu vou ficar por aqui. Tenha paciência. Ó, como eu disse, a paternidade do pai não está no corpo do pai, mas no filho.
Assim como o fato do ser filho não está, primeiramente, no próprio filho, está no pai. Entende? Então, isto é contraditório. O que me torna eu mesmo não está em mim, está no outro. Olha que ideia legal. Eu digo legal, sabe por quê? Que quando eu admito que eu sou o que sou, o Vygotsky dizia isso, eu sou o que os outros fazem de mim, essa é uma das contradições melhores da vida. E sabe, mais uma boa notícia, às 19h28 no meu programa, tá assim, terceira boa notícia. Bom, gente, eu consigo contar bem até 3, depois eu não lembro mais quantas foram as boas notícias, eu não sei mais. Enfim, é o seguinte. Se o que eu sou é fruto do que o outro faz de mim, você sabe qual é a coisa que não faz o menor sentido? O racismo. Você quer ver como é que é interessante? Num país de gordos, não existe gordo. Num país de negros, não existe negros. Você entende o que eu quero dizer? É a contradição que nos torna o que nós somos. Então, qual é o sentido do racismo, se não a barbárie, como diz o professor Bernard nos seus textos, seu último livro em particular? Não tem barbárie maior do que negar o outro no que ele é. Sabe por quê? Porque eu torno o outro o que ele é da mesma forma e ao mesmo tempo em que ele me torna no que eu sou. Agora vem a primeira má notícia da noite. Pensou que era só boa notícia, né? Estou sabendo. O que faz o professor não é ele próprio, nem o seu diploma, nem a universidade. É o aluno. E aqui não precisa balançar a cabeça nem de oeste para leste, nem do norte para o sul, se você não quiser. Mas ensinar para um aluno que não tem dificuldade é fácil, não é? Mas ensinar para aquele aluno que tem dificuldades grandes, eu costumo dizer assim, é naquela hora que você vira professor de verdade, né? Você tem que virar no avesso primeiro. E você explica de um jeito, explica de outro, e vira, e vai, e vira no avesso, e planta bananeira na sala de aula, e aquele camaradinho com aquela cara de não estou entendendo nada. E aí que você fala, meu, como é que faz para ensinar esse cara? Como é que faz para ensinar aquela menininha ali que olha para mim com aqueles olhos de coruja, mas eu tenho certeza que ela não está entendendo uma palavra do que eu estou falando. Como é que faz? Então você faz o seguinte, olha, eu vou dar uma dica para você que eu recebi de uma amiga há alguns anos atrás. A gente dava aula à noite junto, numa mesma faculdade particular, bem antes de eu entrar na UFSCar. Um dia eu chamei ela e falei, viu, fala alguma coisa para mim. Como é que a gente faz para saber se a gente é um bom professor? Ela falou, olha, apaga a luz depois que os alunos saírem, senta lá no meio, fecha os olhos e passa a sua aula na sua cabeça. Se você gostar do que viu, talvez você é um bom professor. Sabe o que ela estava dizendo para mim? Simples. Põe-se no lugar do outro de vez em quando. Ponha-se no lugar dele. Ponha-se no lugar daquele que deseja aprender. Ponha-se no lugar daquele que olha e fala, desse jeito que você está ensinando, não consigo entender. É um pouco isso. Mas isso vocês já sabiam antes de chegar nessa aula aqui. Não é? Que a gente faz isso com o filho, a gente faz com o marido, com a esposa,
E quando a gente ensaia trocar de lugar e ouvir o argumento do outro até o fim, a gente está correndo o risco de pensar a partir do que ele pensa. E aí, quando a gente corre esse risco de pensar a partir do que ele pensa, duas coisas vão acontecer. Primeira, ele vai se sentir bem porque tem alguém que deu ouvidos a ele e atenção. Não só emprestou o ouvido, mas para entrar um monte de coisa aqui, já sair por aqui, depois que ele termina de falar, você fala assim, ó, legal, mas... E aí você fala tudo ao contrário do que ele disse. Não. Já que vai entrar por um lado e sair por outro, deixa passar lá no meio, dá umas voltas, assim, pelos neurônios e tal, e dá um tempo para você pensar no assunto. Né? Sabe aquela pessoa que você vai conversar, ela já está prevenida contra você? Contra o que você vai falar, parece que, né? Desarma. Mas desarma você primeiro. Desarma você primeiro. Eu preciso pensar, por que ele está me falando isso? Por que ele não está entendendo? Por que ele não está aprendendo? Por que ele não está fazendo o que eu falo? A gente faz isso com o filho. Estou falando. Que faz com o aluno também. Professor, eu viro no avesso pela criança, eu sei. Eu também. Me incomoda o aluno que não aprende, ou que tem dificuldades. Porque eu sei que ele aprende, uma hora ele aprende. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que está acontecendo é a seguinte. Você está redefinindo para ele quem você é. Quando você presta o ouvido e presta com atenção, com aquela atenção de quem está dizendo assim, eu estou tentando entender o que você está falando, do seu ponto de vista, é porque você está dizendo para ele que ele é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa importante de ser ouvida. Essa é a primeira coisa. A segunda é que você cresce no conceito dele. Porque a gente é muito rápido em apontar a contradição no outro, mas é muito devagar para admitir as nossas contradições. Porque não é fácil. Não é? A Denise escreveu assim, e os filhos, então, bota a contradição. Não, filha só por Deus, né, Denise? Menino. O filho provoca a gente o tempo inteirinho a reflexão e põe em teste o nosso ser pai e ser mãe a cada minuto, desde que eles acordam. Mesmo dormindo, às vezes a gente tem que ainda. Então, a Anne perguntou se é para evitar acomodação. Olha, Anne, eu diria para você o seguinte, sim, é para evitar acomodação, mas é para evitar uma coisa antes da acomodação. A ideia de que você vai ser capaz de se acomodar. Você sabe por quê? Tinha um autor, há uns 500 anos atrás, chamado Maquiavel. Ele deu uma lição muito importante naquele livrinho O Príncipe. Tudo bem que aquilo também pode ser utilizado como um manual de ditadores, é fato. Mas se a gente lê direito e prestar atenção, a gente tira boas lições. Só um minutinho, Suelen, só um pouquinho, filho, segura aí. A lição anterior à da acomodação é a seguinte, o Maquiavel dizia isso, ele dizia assim, olha, a administração de qualquer coisa, ele estava falando do Estado, mas a administração de qualquer coisa é assim. Sempre tem alguém para resistir, sempre tem alguém para discordar e sempre tem alguém para achar que você não devia ser o administrador. Pode ser o administrador da aula, da família, da escola, seja quem for, da relação amorosa, seja o que for. Mas ele dizia assim, só que presta bem atenção onde estão os focos de resistência e onde está o problema. Aí ele dizia assim, olha, é que nem a sífilis, que é difícil de ser diagnosticada no começo, mas é fácil de ser curada.
Mas, no fim, ela é muito fácil de ser percebida, mas muito difícil de ser curada. Então, Anny, sabe o que eu queria te dizer? Antes mesmo da acomodação de forma prática, é aquela acomodação aqui dentro, ó. Sabe? Que a gente costuma ouvir a molecada falar assim, é síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim. Pode parar com essa síndrome. Não é? Por quê? Por que que a gente se acomoda? Eu falei disso na outra aula. Porque a gente quer um lugar seguro, um porto seguro. E está errado? Não. Não está errado se acomodar. Se acomode, mas se acomode que nem o Truman, lá do filme O Show de Truman. Se acomode com uma desconfiança que tem algo errado no mundo se ele tiver tudo muito no lugar. Um amigo meu dizia assim, olha, quando todo mundo fala bem de você, desconfia. Alguém está mentindo. É a história da acomodação. Acomoda, mas não acomoda demais, entendeu? Não deixa a ideia de que a acomodação traz para a gente uma sensação de segurança e de que as coisas vão ser sempre seguras. Lamento. Não vão ser sempre assim. A gente vai se desestabilizar de vez em quando. Suelen, você levantou a mão, filha, você queria falar? Professor, desculpa, eu bati a mão aqui sem querer, desculpa. Não tem problema, não tem nada não. Entende? Então, olha, quando a gente olha para um aluno e chama ele de acomodado, pensa um pouco. Ele está tentando se acomodar. Deixa ele se acomodar um pouco, dá corda para ele. Deixa ele se acomodar um pouco. Mas ele está dormindo na minha aula. Deixa ele dormir um pouco. Aí, generosamente, acorda ele, fala, viu, vamos conversar. Olha, nós vamos combinar para dormir em turnos de revezamento. Agora foi você, agora é o seu colega do lado, depois sou eu, hein? Não esquece também que o professor também tem direito. Eu estou dizendo isso por conta da própria ideia de contradição. Perdão. A contradição, ela é dialética porque ela é justamente e mutuamente constituinte. O que quer dizer isso? Quer dizer aquilo que eu falei no exemplo. O filho cria a possibilidade concreta do pai ser pai. E vice-versa. Então, o professor, ele se torna professor pelo aluno. É por essa razão e por essa contradição que a profissão docente é uma profissão de contradição. Por isso que eu coloquei esse texto da contradição, escrito pelo professor Bernard Charlot, que eu dei boas risadas quando eu li a primeira vez, porque ele tem um jeito muito simpático de escrever, para nos dizer o seguinte: primeiro que não faz sentido a gente, aspas, xingar o outro de ser contraditório, viu? Lembrando, né, a minha primeira notícia, segunda, terceira, já não sei mais qual, nós todos somos contraditórios. Não é? E segundo, porque a contradição é uma força, ela não é o mal em si. É a gente que concebe ela como um mal, mas ela não é o mal em si. A contradição é uma oportunidade. Quando você apareceu na escola, né, com uma ideia brilhante na cabeça e alguém apareceu para te contradizer, é uma oportunidade que você ganhou para verificar se você sabe o que está falando. Se você parou para pensar. E se você não parou, a pessoa está te dando oportunidade. Mesmo, é claro, ninguém gosta de pessoas grosseiras, mal educadas. Ninguém gosta disso, é verdade, nem eu. E se ela foi meio deseducada com você, põe isso de lado, mas presta atenção no núcleo da contradição, ou seja, qual foi a oposição que ela fez e por qual razão. Se a contradição for só pessoal, aí eu
tudo que você falar eu sou contra, então essa não vale a pena, deixa de lado. Mas se a contradição não foi por questões pessoais, mas foi por causa da sua ideia, presta atenção. Ela está te ajudando a melhorar a sua ideia. Entende? É isso que nós deveríamos chamar de diálogo. O diálogo não é um monólogo coletivo entre as pessoas. Não, monólogo é monólogo. É quando eu falo sozinho para mim mesmo. Não quero ouvir ninguém. Não é? Então, e sabe onde as pessoas fazem isso? Mais ou menos assim, eu vou fazer uma comparação meio rasteira, mas é que nem trabalhar num call center. Todo mundo fala ao mesmo tempo com um cliente, mas ninguém não conversa entre si, né? Ou pouco conversa. Não, viu? Deixa eu falar para você. Fala com o seu interlocutor. E se ele está com uma sacola de pedras na mão para vir conversar com você, vai aí uma outra lição do Maquiavel. Começa concordando com ele. Fala para ele, olha, nossa, cara, você viu o que eu fiz? Que coisa absurda que eu fiz. Para tentar desarmar o sujeito, para tentar ver se vai na conversa, se não vira uma briga, de repente sai uma coisa boa ali. E quando você participar de um debate caloroso sobre uma ideia, qualquer campo que seja essa ideia, em particular no campo da educação, lá na escola, aqueles debates cheios de calor humano que a gente faz naquelas reuniões pedagógicas de vez em quando, aproveita de tudo. Não fuja do debate, mas debata ideias e ensine as pessoas a debater as ideias. Não concorde em nada com o que você está falando, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer, dizia a secretária do Voltaire, aquele filósofo. Isso é importante. Você tem que ter direito de dizer. Fala, Cleide. Às vezes, numa relação mesmo de trabalho, você está dialogando e é muito comum os profissionais te procurar e dizer assim, olha, me desculpe, mas eu preciso dizer. Então, sempre está pedindo desculpa por expor algo que pensa em relação ao que foi dito, né? E eu penso que esse pedir desculpas precisa ser superado. Porque numa relação de diálogo, né? Você tem que ouvir. E tudo isso que o senhor está dizendo, professor, vem mostrar isso, né? Que a gente precisa separar pessoas de ideias. Pode brigar pelas ideias, rola no chão, no tapa se for preciso. Depois que terminar de rolar no chão, levante e fala, vamos tomar um café junto, nós dois, eu sirvo, você vem cá. Briga pelas ideias. Né? Fala, Gabriel. Obrigado, Cleide. Só complementando o que a colega muito bem colocou aí, também complementando o que o senhor também complementou, pegando a própria raiz da palavra diálogo, né? Não é somente uma troca, né, de dois, troca de palavra, uma troca de discurso, mas é também quando você pega a raiz da diálogo, dia, né, dia, clareza, né, trazer a luz, tirar da escuridão aquilo que está obscurecido, entendeu? Com certeza, com certeza. E eu diria até mais, o Gabriel, você me fez lembrar de uma coisa. Se nós dividirmos a palavra diálogo em duas partes, nós temos dois radicais gregos. O primeiro que significa divisão. Né? Diáspora, por exemplo, é uma dispersão, uma divisão de pessoas para vários lugares. Né? Pois é. A segunda parte da palavra diálogo é um radical grego que é o logos, ou a razão. Olha que legal. Quando a razão se divide em dois. Isso é diálogo. Sabe por quê? Porque os dois têm a sua razão. Quando a gente para brigar porque a minha razão é melhor do que a do outro, essa briga pode ser uma briga boa. Meu pai falava sempre para a gente.
Não entra em briga ruim, só entra em briga boa. E ele fazia isso. Ele dizia assim: eu pago um boi para não entrar na briga, mas pago uma boiada para não sair se ela for boa. Né? Então, quando você divide a razão em dois, é porque há duas razões. Então, se vai brigar por qual razão é a melhor, briga pensando nas qualidades da razão. Qual é a sua razão? Ouve ele. Fala, agora você vai ouvir a minha razão. Ele ouve você. Dá para a gente chegar num consenso, num acordo? Não dá. Então vamos ficar cada um com a sua razão por enquanto e vamos amadurecer. Depois que a gente amadurecer um pouco as ideias, a gente entra em debate de novo, quem sabe? A gente acha uma forma de superar. E se não acharmos, não tem nenhum problema. Fica ele com a razão dele e você com a sua. Mas sabe qual é o problema? E por que é que as pessoas levam para o campo do pessoal? Elas levam para o campo do pessoal, primeiro porque cada um acha que é o dono da verdade. Começa por aí. O dono da razão. Da razão melhor do mundo. Ó, gente, a melhor razão do mundo é a minha. Atenção para... Quando eu vim ao mundo, o mundo teve a grata felicidade de receber essa pessoa que eu sou. Portanto, o mundo não será o mesmo depois que eu nasci. Isso é verdade. Você só precisa lembrar da outra parte dessa história. É verdade também do outro. Quando ele nasceu, o mundo não será mais o mesmo, porque aquele lá nasceu também. Então, essa é a base do diálogo. Ele é tão razão quanto você. Ele tem a razão dele e você tem a sua. Juntos, vocês podem até escolher uma das duas ou pensar numa razão terceira, dizendo, olha, essa aqui talvez seja melhor do que a minha e a sua. Talvez. Não é? Aí vem o Aldo e diz assim, o rumo dessa prosa me lembrou Bernard Shaw. Se você tem uma maçã e eu tenho outra, e nós trocamos as maçãs, então cada um terá a sua maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho outra, e nós as trocamos, então cada um terá duas ideias. Beleza. É isso aí. Melhor ter duas ideias do que uma só. Mas tem gente que curte ter só uma ideia, a própria. Não. Ele já te ouve balançando a cabeça de oeste para leste, dizendo, não. Viu? Não está ouvindo. Ouve ele inteiro. Nossa, a Rosemary que se sentiu uma star agora. Parabéns, Rosemary. Eu não sei porquê, mas acho ótimo. Ó, ouve o outro. Ouve com a intenção de entender o outro. Você não precisa concordar com ele necessariamente e não precisa concordar inteiramente. Você precisa ouvi-lo. Não é? Você quer que os alunos te ouçam? Pois é. Eu te pergunto, você os ouve? Você quer que o grupo de professores com o qual você trabalha te ouça? Eu te pergunto, você os ouve? Atentamente, com interesse de dizer, eu quero entender o que você está dizendo, eu quero entender a sua proposta. E quando ele está na negativa, eu quero entender a sua negativa. Entende? Essa é uma primeira coisa. A força da contradição. Só que se nós não trazemos essa força para atuar a nosso favor, ela atua contra a gente. E o que era uma contradição se transforma numa oposição sistemática e aquilo vira uma guerra. Aí eu não posso olhar mais para aquela pessoa, desculpe, eu não posso olhar mais para aquela pessoa, não quero mais conversar com ela, tudo que ela fala eu discordo e vice-versa. Aí já era, o diálogo foi pro ralo. Não é? Por que nós estamos trazendo a coisa da contradição? Não só por conta do texto do professor Charlot, o professor, um trabalhador da contradição, mas porque a contradição é fator constituinte do aprender. Olha a ideia das maçãs e das ideias que o Bernard Shaw trouxe através do Aldo, que está aqui com a gente. Então, se nós passarmos a enxergar a contradição como algo
constituinte da relação eu-outro, nós temos muito a ganhar. Nós temos muito a ganhar. Só que isso é mais fácil de falar do que de fazer. Não é? Porque como é confortável a tal da zona de conforto. E eu já disse a semana passada, se eu bem me lembro, ela é confortável, é por isso que ela chama zona de conforto. A pessoa se sente bem dentro dela. Tudo bem, de vez em quando a gente precisa dar uma chacoalhada na roseira. Mas veja, chacoalhar a roseira do outro e a minha também. Não é? Bom, o fato é o seguinte. Na nossa profissão de educadores, pode estar no posto que você tiver. Como docente na escola, como diretor, como no lugar que trabalha a merendeira, a faxineira, o zelador, não importa o posto que você está. Primeiro que você tem valor pela pessoa que você é, não pelo cargo que você ocupa. Começa por aí. Não são os títulos que fazem a gente ser quem a gente é. É o outro. Então, do posto que você tiver na escola, ou se você trabalha lá na Secretaria de Educação, você é educador. Você trabalha na educação. Eu de vez em quando, mexo com a Ana Delanday, que está aqui, e ela sabe por quê. Pensa numa mulher doida, gente. Estava lá tranquila, veio para a educação. Ela não precisava de um barulho desse. Ela é psicóloga, né? Estava lá no outro setor, não precisava. Não, mas acordou no meio da madrugada, um dia. Preciso saber o que as crianças estão passando, porque a violência doméstica está aumentando com essa pandemia. Tem muita gente dentro de casa e tem muita criança sofrendo. Eu não consigo dormir com um barulho desse. Eu vou lá para a educação. Veja só. É isso que eu chamo, o Aldo que está aqui, o Roberto, a Anice, a Simone estava aqui até agora de pouco, não estou vendo ela agora, enfim, sabe o quanto foi legal a gente ter pessoas não docentes no curso, não é, Simone? No curso passado, né, Anice? Gente, como a gente aprendeu a ler de outro lugar. Aqui tinha uma turma, alguns cursistas eram daqui da minha cidade americana, que eu abri umas vagas aqui, e vou aproveitar essa coisa para dizer para vocês por que eu estou tratando de tudo isso. Porque é importante. É importante e a importância está na pessoa. Tinha uma pessoa que trabalhava na inspetoria da escola. E ela era formada em pedagogia. E tinha dado aula, mas ela era lá de um outro estado, lá do Nordeste. Veio para cá, não conseguiu passar no concurso, precisava ganhar o leite das crianças e o pão, prestou um concurso lá de inspetor, passou e está trabalhando até hoje. Ela tem alma de educadora. Ela contou uma história que eu fiquei assim impressionado. Quando a gente pediu aquela autobiografia, mesmo que nós pedimos para todos vocês, uma narrativa sobre momentos da sua vida de formação escolar e da sua entrada no campo da educação como adulto, como educador, ela contou o seguinte: fui alfabetizada pela minha mãe, lá no interior, no estado no nordestino, lá não sei onde mais. E minha mãe só foi 15 dias na escola. E ela me ensinou, escrevendo com uma varinha no chão de terra do nosso quintal. E aí quando eu li a história, eu falei, nossa, tem uma coisa aqui, tem um barulho aqui dentro. Chamei para conversar. Li o texto inteiro, chamei a pessoa para conversar, até porque ela estava orientando o TCC comigo.
Eu falei, conta aí um pouco essa história. Aí contou uma série de coisas e tal. A minha conclusão, eu aprendi mais no curso com ela do que ela comigo. Sabe por quê? Porque ela tem alma de educadora. Ela trata as crianças com um carinho tão grande dentro da escola. Ela adota os meninos e as meninas, inclusive os mais peraltas, aquele que todo mundo na escola chama de indisciplinado, ela protege. Parece filho. Mas eu entendi por quê. Como cada um que está aqui hoje tem alma de educador nessa história. E sem alma de educador, né, fica difícil. Bom, comecei tratando da contradição, disparei a falar da alma de educador. Por que razão mesmo? Por causa do seguinte, a escola mudou. Eu vou falar de duas mudanças. Aquela que ocorreu mais ou menos entre os anos 1960, 70, até os anos 1980, mais ou menos, nós tínhamos uma escola. Eu vou dar uma data mais precisa. O ano é 1971. Até aquele ano, quando foi promulgada uma LDB, a 5692, em dezembro daquele ano, a escola era assim, tinha um tal, até antes da aprovação daquela lei, tinha um tal de exame de admissão. Os mais novos aqui não sabem do que eu estou falando. Não sei se tem mais gente do clube da terceira idade aqui, mas talvez alguns aqui saibam o que era. Sabe o que era? Era o seguinte, o sujeito fazia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano primário, aí ele fazia um exame de admissão. Se ele passava, ele ia para a antiga quinta série. Se ele não passava, ele estava excluído da escola. É isso aí, Valdeci. Esse que vos fala é um camarada de sorte. Vê só a sorte. No ano que eu ia passar para fazer a admissão, a LDB cortou o exame. Acho que eu não estaria aqui hoje. Pelo que eu ouvi os meus professores da época falar, que eu era muito bonzinho, mas não sabia nada. Então, não sei se eu estaria aqui hoje. Mas, olha só, a escola era assumidamente uma escola excludente. Como assim? Se o aluno começava a faltar e não vinha mais, riscava-se o nome dele na lista. Ponto. Fulano, cadê? Não vem mais. É porque ele não veio? Não sei. Ele não veio mais, a gente tirou o nome dele da lista. Hoje, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, a casa cai, né? Na educação, lógico. Por quê? Porque a gente levou todo esse tempo para descobrir que o direito à educação é o direito primeiro da criança. Né? Então, por que eu estou falando isso aí? Eu estou falando pelo seguinte, aquela escola que chegou até aquele período lá, era a escola da exclusão. Assumidamente, uma escola que excluía e pronto. A escola não era para todos. Era uma escola para 20% da população, se tanto. Alguns textos falam 10%. E o restante? O restante vai aprender, vai trabalhar na zona rural, vai ser metalúrgico, vai varrer o chão na rua, vai. Como dizia na época que eu era mais moleque. Menino, estuda, senão você vai acabar cortando cana. Hein? Hoje não dá mais, porque hoje já tem máquina que corta cana, então não tá mais tão fácil assim, não. Mas então era assim. A escola era assumidamente uma escola para poucos. A partir das reformas educacionais que foram ocorrendo, surgiu uma outra escola. Como se diz por aqui, abriu-se a porteira.
E aí o que é que aconteceu? Se generalizou a matrícula, a ponto de se chegar, há pouco tempo atrás, se dizer que se universalizou a matrícula, ou seja, quase todas as crianças em idade escolar estão matriculadas. Se elas estão frequentando, é uma outra história, mas eu vou deixar de lado a outra história. Então, aquela bandeira de direito à vaga, de certa forma, foi atendida. Aí, quando se percebeu que direito à vaga não garantia que o sujeito ficasse na escola, se levantou uma outra bandeira, viu? Não adianta a gente matricular 100 no começo do ano e chegar no fim do ano só tem 50. Nós precisamos garantir que ele fique na escola. Então se levantou a bandeira da permanência. E vai mais 20 anos de luta pela permanência. Aí aparece o Estatuto da Criança e do Adolescente, aparece a vara da infância, que manda matricular o guri, e aí vai. Muito bem. Um novo cenário político se organizou ao nosso redor. Pois bem, acontece que atribuir a vaga e garantir a permanência, com algumas políticas públicas de criar escola, de abrigar e fazer concursos, ou mesmo de contratar professores eventualmente, como o Estado de São Paulo faz até hoje, se resolve a questão das duas bandeiras, o acesso à vaga e a permanência, acrescido de um certo requinte ainda. Deixa ele, é bom que ele venha. Não está aprendendo nada, mas deixa ele venha. Tem direito ao que? Ele tem direito de comer a merenda, ele tem direito de se socializar, né? Gente, que conversa esquisita. Que concepção de escola é essa? Que concepção de educação e que concepção de direito é essa? Esse autor que eu escrevi mais para cima, lá, o tal do Pierre Bourdieu, ele tem um texto, um livro chamado A Miséria do Mundo, e lá tem uma parte que se chama Os Excluídos do Interior. É muito legal. Sabe quem são os excluídos do interior? São dois tipos de pessoa. Que ele próprio nasceu num vilarejo rural e se transformou no sociólogo mais lido e citado no mundo. Pensa o tamanho da peripécia que esse sujeito teve que fazer para chegar onde ele chegou. Tudo bem. Mas quem é o excluído do interior? É aquele aluninho de camadas populares, aquele aluninho pobre, porque ele tem cara de pobre, que ele chega com um chinelinho de cada cor no pé, que ele chega cheirando xixi na escola, ou aquele bebê que volta segunda-feira com a mesma fralda que ele foi embora na sexta, quando ele foi embora da escola, né? A gente sabe de que, não, vocês sabem de quem eu estou falando. Pois é, o excluído do interior é aquele do interior da base da pirâmide também, os mais pobres, os mais sofridos, etc. Aqueles que vêm de cidades menores, aqueles que não são dos grandes centros e por aí vai. Aqueles que não são urbanos, né, que vêm da zona rural estudar na zona urbana. Esse é um tal de excluído do interior. Sabe por quê? Porque ele leva essa marca dentro da escola. E como a gente gosta das marcas dentro da escola, né? Começou a dar algum tipo de trabalho, a gente começa a perguntar, de onde que ele vem, hein? Como é que é o pai e a mãe dele? E aí a gente começa a procurar as marcas. Mas vamos deixar isso de lado. Tem um outro excluído do interior. Agora está na moda falar da escola da inclusão. E é uma conversa bem boa essa. Eu tenho uma sobrinha autista. Tem um primo que ele é uma síndrome de problemas mentais e físicos. Hoje ele já tem 30 e poucos anos de idade. Quem são os excluídos do interior? De quem que eu estou falando?
aqueles que de um jeito ou de outro, por uma legislação ou por outra, foram admitidos dentro da escola, mas a gente consegue dar a justificativa de que ele só vem para socializar. Ou porque ele tem uma doença mental, né, uma deficiência mental, ou física e mental. Ou, ele não aprende, ele não tem caderno, você dá lápis para ele, dá caderno, ele nunca tem nada, ele perde tudo. Então, a gente tem vivido nos corredores escolares e eles contam histórias para a gente. A Josi disse que tem nome chique para isso, terminalidade específica. Uau! Eu já ouvi esse termo. Estou até imaginando que eu acho que eu sei o que é. Não é bem lembrado. A gente tem as melhores justificativas para a exclusão, só que a gente não põe ele para fora. Não de imediato. A gente faz isso lentamente. E a gente, que eu digo, gente, eu me incluo nessa coisa, viu? Sabe por quê? Porque eu também tenho alunos com dificuldades. Eu também tive e tenho até hoje aquele aluno, aquela aluna que, quando tem um feriado prolongado, sobretudo quando estava no presencial, a gente ouvia as meninas da pedagogia combinando onde elas iam. Uma ia para a praia, outro ia para Porto Seguro, outro ia para não sei aonde e tal. Um dia eu caí na besteira de perguntar para uma menina sentada bem na primeira cadeira: e você vai para onde? Ela falou: eu vou ajudar minha mãe a fazer faxina. Pensa num professor que arrependeu da pergunta. Fui eu. Entende o que eu quero dizer? O excluído do interior é aquele que não precisa ter síndrome de Down, ter autismo ou outra explicação laudada qualquer. Às vezes ele só tem dificuldade de aprendizagem nesse conteúdo ou naquele, nessa matéria ou naquela, com esse professor ou com aquele, e vai ficando pelo caminho. A gente tem esquemas dentro da escola que fazem isso. E fazem com as justificativas pedagógicas as melhores do mundo. Você quer ver? Eu dou algumas delas aqui. Pô, professor, mas viu? Cá entre nós, eu tenho 35 alunos. Essa é uma delas. Tem outras. Melhores e piores. O fato é que a gente tem esquemas escolares que podem garantir a inclusão dos excluídos. A minha pergunta é: eles vão permanecer excluídos? Então, esta questão que eu comecei tratando dela hoje, sobre a contradição, é porque esta é uma das contradições da estrutura, não de cargos dentro da escola, não de funções, da estrutura de pensamento dentro da escola. É uma contradição. Eu venho falando, faz algum tempo já, o pessoal que está aqui, que já me conhecia antes de quem chegou no curso agora, já sabe que eu falo isso toda hora. A gente fala, a gente escreve, mas não corresponde à realidade. A gente fala e escreve o quê? Que a escola é para os alunos. 20h11, estava no meu programa, dar mais uma má notícia da noite. A escola não existe para eles. A escola existe para si mesma. A escola existe para a gente ter uma profissão, ter um emprego. Então, existe para nós adultos. Existe para nós, do ponto de vista pedagógico, transmitirmos conteúdos pré-fabricados, muitas vezes. Poucas vezes a gente tem espaço para criar nos conteúdos.
poucas vezes, ou aquelas vezes que a gente também tem vontade ou não, não sei. Alguns têm mais vontade, outros têm menos. A escola existe para a burocracia escolar. A escola existe para a rede, mas ela não existe para o aluno. Se ela existisse para o aluno, a gente começaria o ano conversando com os alunos quem eles são, o que eles querem, o que eles sonham, que escola eles gostariam de ter, o que eles gostariam de aprender. E eu não estou aqui fazendo a defesa da escola sem currículo. Não é isso que eu estou falando. A escola tem que ter currículo, a escola tem que ter uma administração, tem que ter um norte, tem que ter um planejamento. Não estou falando aqui para a escola virar como é que fala, um espontaneísmo, só que é pior ainda. O pior crime que a gente pode cometer dentro da escola é o espontaneísmo permanente. Você preparou a aula? Não, eu não preparo a aula. Você não prepara por quê? Não, aquilo me dá um insight na hora. Deixa eu falar uma coisa para você. Bem séria. Os insights são ótimos. Aproveite os insights. Mas precisa planejar a aula. Precisa planejar o curso. Precisa planejar a disciplina. Não pode ser um navio sem leme, assim, sabe, rodando no mar, assim. Onde parar, parou. Não pode ser assim. Né? A gente precisa ter compromisso político com a educação, mas antes da educação, a gente precisa ter compromisso político com a criança. Então, infelizmente, a escola que está aí ainda é a escola que existe para si mesma, para o sistema educacional, para a rede, para os índices municipais, estaduais, nacionais. Está longe de ser uma escola que existe para o aluno. Nós nos metemos num projeto, né, Roberto? Nice, o Aldo, o pessoal que já me conhece, nós estamos num projeto, pensa num projeto de gente doida, é o nosso. Nós estamos perguntando assim, é possível fazer nascer uma escola dentro da escola? E que escola? Como assim? Nascer uma escola outra. Começa por aí, uma escola feita para os alunos, para começo de conversa. E aí tem algumas outras coisas mais que ao longo do curso a gente vai contar para vocês, porque o projeto está andando. 2 escolas, eu pensava que todos os dirigentes de escola aí de Hortolândia tinham juízo, mas descobri que não são todos, não. 2 deles têm pouquíssimo juízo. Uma é a escola que o Roberto trabalha, a EMEI São Sebastião. Vai sediar o projeto da escola outra. A outra, a escola MF Helena Futaba. Eu nunca sei o último sobrenome, porque é um sobrenome japonês e eu nunca guardo. Sei lá como é que é. Toda vez eu preciso olhar. As 2 escolas se sentiram desafiadas para dizer se dá, para tentar ver se é possível implantar o projeto. Vocês vão ter notícias o tempo todo do que está acontecendo lá dentro. Mas fica aqui a pergunta. Até que ponto a gente topa a contradição de ver o outro como possibilidade? O outro, o currículo outro, o colega outro, aquele colega que eu via de um jeito, agora estou tentando ver de outro. Aquele que não é tão colega assim, né? Está lá. É colega porque está na mesma lista que eu, na mesma escola, mas é uma figura que eu não topo muito. Quando ele entra para tomar café, eu saio. Quando eu entro, sai ele. Sabe aquelas coisas? Então, será que tem como ver ele de outra forma? Pensar nele como um outro? É a nossa pergunta. Só tem jeito se nós toparmos a ideia de que a contradição é para construir coisas e não para destruir. Que a contradição é a possibilidade de eu ser esse outro a cada dia. Porque
Porque assim como o outro gostaria que eu o visse de outra forma, eu também gostaria que ele me visse de uma forma diferente. Isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Eu também sei. Uma universidade e outra, outro dia me falaram, quando eu estava falando disso. Bom, professor, podia ter uma universidade e outra, eu também acho. Essa universidade centrada demais na burocracia, centrada demais, sabe? Existem alguns autores que falam que a universidade se constituiu como uma espécie de palácio de cristal. Ela só pesquisa e só fala para si mesma. Me dá nos nervos quando eu vejo isso. E tem, viu? Dentro da minha universidade, do meu departamento, gente que defende essa ideia. Então, eu queria chegar num ponto aqui, e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, que eu combinei com o Roberto. Hoje eu não vou falar até dar 2 minutos para as 9 e aí abrir para vocês falarem. Isso não faz o menor sentido. Vocês já deviam ter reclamado. Mas eu liguei o meu desconfiômetro na última aula e falei, não, você precisa parar antes, né? Se você quer que as pessoas falem, participem, conversem, perguntem, né? Então hoje nós vamos fazer isso. Vou fazer um breve resumo, então. Eu comecei com a história da contradição. Naveguei por coisas aqui que tem a ver com a teoria da relação com o saber, daquela que o outro aprende, às vezes com muita dificuldade, mas ele aprende. Passei pelo diálogo e cheguei na possibilidade da escola outra, do currículo outro, do professor outro, do coordenador outro, da diretora outra. Mas é como fazer nascer de dentro de si próprio, de dentro da própria escola, uma outra escola. Pelo menos pensar na possibilidade, será que tem jeito de fazer isso de outro jeito? Será que tem jeito? Essa ideia que a pessoa está apresentando me parece tão absurda, mas será que não daria certo? Esse será que, se ele for colocado a rigor, como uma espécie de combinado, a gente não faz combinado com os alunos, principalmente os menores? Por que a gente não faz combinado na reunião dos professores? Por que a gente não faz combinado na reunião dos diretores? Que combinado? O combinado. O combinado de vamos fazer as coisas que fazem sentido. Vamos ouvir as ideias de todo mundo. Vamos levantar aqui as possibilidades desse outro aparecer na nossa frente para a gente ver se dá certo. Vamos nos desarmar. A gente escreveu que vê esse curso como outro, na atenção dos professores, na dinâmica que vocês possibilitam entre os alunos. E, olha, gostei demais da sua frase, Regina, principalmente porque você falou professores no plural. Olha, Roberto, ela está falando de você também, cara. Da Nice, do Aldo, do povo que está trabalhando com a gente, que está ajudando nas turmas. São colegas, gente. Não é? São colegas. Estamos no mesmo barco furado. Então, é o seguinte, depois desse pequeno inventário das minhas pretensões com a aula de hoje, eu queria insistir com vocês em algumas coisas. Primeiro, esse texto que fala do professor como um trabalhador da contradição, não deixa de ler. Talvez, como eu, você vai dar umas boas risadas, porque ele consegue escrever de um jeito engraçado de vez em quando, com uma simplicidade que é incomum em autores da academia. Eu, quando crescer, quero escrever que nem ele. Outro, essas propostas teóricas que estão na relação com o saber, na relação com o mundo, numa relação que poderia ser uma relação outra. Qual é a relação mesma? Aquela que nos colocam muitas vezes e que, com o tempo, de tanto que a gente fica naquela posição, a gente chama de zona de conforto. Mas aqueles, ou você nunca passou por alguma discriminação,
Ou nunca ninguém olhou para você com a cara de que isso aí não sabe nada. Ou alguém nunca falou para você fazer, você vai fazer concurso para entrar na prefeitura de Hortolândia? Ih, filho, você não vai passar, não. O concurso vai difícil. E aí você só de teimoso, como minha mãe costuma falar, você foi e passou e está aqui hoje. Essa é a possibilidade do ser outro. Porque a perspectiva da relação com o saber, ela nos convida a esse pensamento. A pensar de outro modo. Se eu tenho a minha relação com o mundo do meu jeito, o outro tem o jeito dele. Tem o tempo dele. Tem as razões dele. Se eu tenho os meus direitos, ele também tem. Ao contrário do que muita gente continua repetindo, inclusive dentro da escola, o meu direito começa quando eu termino o seu. Viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma lição que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella. O seu direito não começa quando termina o do outro. O direito é coletivo. O seu direito começa quando começa o do outro. Que se tiver que acabar o dele para o seu começar, isso não é direito, é privilégio. Então você só tem direito se o outro tem também. Então briga pelo direito dele, que o seu vai aparecer também na conversa. Entende? Então, nesse sentido, a perspectiva da relação com o saber nos convoca para um outro tipo de pensamento. Se todos aprendem, é uma questão de tempo, então por que não repensar os tempos escolares? Professor, mas a minha aula dura 50 minutos. Então, por que você não faz um acordo entre você e a outra professora que vai dar aula depois de você, e vocês juntam as duas turmas e dão uma aula de 100 minutos sobre um tema bem interessante para que os alunos fiquem assim enlouquecidos. Saiam da aula falando, nossa, nunca tive uma aula assim. Onde que está escrito que não pode? E se você encontrar onde está escrito não pode, rasga. Diz que fui eu que mandou rasgar. Nossa, o Fabiano me olhou com uma cara, com 2 olhos assim. Nossa, o cara mandou rasgar. Mandei rasgar. Rasga. E se perguntar, fala, foi o professor Flávio que mandou rasgar. E se tiver que me pegar na rua, marca dia e horário, que eu vou estar lá na Escola Helena, não sei nem onde é, aí em Hortolândia, pessoalmente, na próxima sexta-feira. Você me espera no portão. Então, a perspectiva da relação com o saber nos convoca a nos deslocarmos para nós encontrarmos o nosso lugar. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você encontrar o seu lugar, você tem que sair do seu lugar. Sabe por quê? Para você encontrar um lugar melhor. Na relação com o aluno, com criança, com jovem, com adolescente, ou na EJA, com adultos. Sai do seu lugar. Se dê ao trabalho de falar, e se eu sair do meu lugar? O que vai acontecer? Como eu já disse, eu não posso dar spoiler, senão a Flávia, minha filha, me chama a atenção. Mas corre o risco. Do ponto de vista da história de vida, eu vou contar um segredo para vocês que já escreveram a história de vida. Quem não escreveu ainda já está atrasado, viu? Vai precisar disso no curso, né, Roberto? Não vai dar para seguir o curso sem escrever a história de vida. Vai ficar esquisito, você vai ficar perdido. O curso foi baseado nessa primeira atividade. Uma lição sobre a história de vida. Quantos daqui não aprendeu coisas da vida com gente que nunca foi à escola? Sabe, uma avó, uma tia. O meu pai fez até o 4º ano primário, minha mãe não chegou nem no 3º. Quando ela resolveu namorar o meu pai, meu avô tirou ela da escola e fez ela casar com ele.
Mas pensa numa mulher que me dá trabalho até hoje, aquela simpática velhinha de 89 anos, acabou de fazer. Gente, enxerga de uns olhos só, mas enxerga que eu vou falar para você, e chama a atenção da gente. E tem hora que ela fala coisas que eu falo, meu Deus do céu, imagina se ela tivesse tido escola. Ela punha a gente no chinelo. Não é? Então, sabe o que a história de vida nos conta nessa hora? Nos conta que a gente aprende porque as pessoas aprenderam antes da gente. E ensinam a gente. A Márcia escreveu assim, ó, recebi muita crítica quando decidi fazer o concurso de educador infantil, por conta de ter a faculdade de pedagogia, e fui questionada pela psicóloga da minha graduação e a função a qual eu iria exercer. Minha resposta foi de que se eu tenho um pão e não posso ter ele inteiro, eu vou comer uma fatia. Cara, genial! Essa eu preciso adotar para mim. Enfim, foi a melhor decisão que tomei na minha vida, pois aprendi muito com esses pequenos. Você me fez ganhar a noite, Márcia. Que coisa mais linda que você escreveu aí. Se eu não posso comer o pão inteiro, pelo menos uma fatia eu quero. Olha aí. Então, aconteceu porventura na vida de vocês, de um dia você ter precisado que alguém estendesse a mão e te puxasse do fundo do poço? Então, 20 e 29, eu tenho mais uma má notícia. Você já ouviu falar no fundo do poço, né? Então, pois eu aprendi com um amigo meu, faz algum tempo, que ele diz assim, viu, você fala do fundo do poço, mas é porque você não descobriu que existe o porão do fundo do poço. Meu, você tá maluco, rapaz? Pois é, e eu já descobri que tem mesmo, já estive lá. E você sai de lá só se alguém estender a mão para você. Já aconteceu com você? Que comigo aconteceu. Comigo aconteceu. A professora olhar para mim e falou, viu, por que você não leu o texto da aula? Eu não li, professora, porque eu tinha que fazer uma opção. Ou eu comprava o texto, ou eu guardava o dinheiro para eu pegar o ônibus e voltar para casa, senão eu vou ter que voltar a pé. Eu morava em outra cidade. Você não comprou o texto porque você não tinha dinheiro para comprar o xerox? Foi. Então, a partir de hoje, eu vou te dar o xerox, mas eu vou querer que você leia. Ela me deu a mão, acreditou em mim. Fez toda a diferença na minha graduação. Fez toda a diferença. Chega, estou falando demais já. 20 e 30. Roberto tinha falado que era 15 minutos só, mas não, acho que precisa de mais tempo. Que esse povo que escreve coisas dessa qualidade aqui deve ter muito para falar. Não adianta ficar me olhando com essa cara do ele não está falando comigo. Vamos lá. Conversa comigo, pelo amor de Deus, que eu estou com esse negócio de que eu estou dando aula para a parede faz tempo. Graças a Deus que vocês ligam a câmera, pelo menos a maioria. O que vocês estão achando dessas conversas todas? Não todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá, um de cada vez. Professor, Fala. eu sou Denise. Oi. E eu estou encantada, simplesmente. É uma coisa que deveria ser tão simples e é tão difícil, né? Eu tenho me visto igual aos meus alunos desde que eu entrei aqui. E tenho lido muita coisa que tem me tocado tanto, e eu tenho pensado, caraca, como que conseguiram expressar exatamente o que eu estava assim, sentindo, e não conseguia colocar em palavras, e chegou alguém, colocou em palavras, e uau! Então, assim, tá aqui nas aulas, hoje, por exemplo, foi retorno presencial, acho que todo mundo de Hortolândia, né? Uhum. E assim, eu voltei correndo para tomar um banho, não jantei e tô aqui me deliciando com essa aula. Com a barriga vazia, mas tô aqui.
Oh, meu Deus. Pensando que eu vou comer depois. Eu imagino. Do banquete cognitivo. Banquete cognitivo é legal, hein? Nossa. Então, assim, estou curtindo muito. Eu estou num momento de muita autoanálise. O professor falou agora há pouco de fundo de poço. E emocionalmente eu havia chegado no meu fundo de poço. E eu descobri que quando a gente chega no fundo de poço, é muito bom, porque lá a gente encontra o leito de rocha firme. E aí a gente consegue subir. Então, o convite para estar nessa pós-graduação, para mim, veio com uma pitada de vai ser nessa vibe de você estar se descobrindo. E a minha intuição não foi errada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito curiosa para o que ainda vem. É isso. Gratidão. Essa minha disciplina é só o tira-gosto. Né, Roberto? O que vem por aí tem coisas que eu não vou dar spoiler, como eu estou falando, né? Mas eu assisti as aulas, né? Fala, Roberto. Não se aguenta, né? A gente tem vontade de falar sobre tudo. A gente tem vontade de falar, mas tem umas conversas aí que eu vou te contar, menina. Mas obrigado das suas palavras, Denise. Olha, me alegra muito saber que a gente está conseguindo dialogar, que a gente está conseguindo levar uma mensagem. A mensagem é essa, viu? Vamos acordar, gente, pelo amor de Deus, né? Eu também preciso acordar desse sonho eterno que a gente está, que a escola é sempre a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não é? Gente, alguém levantou a mão, eu falei, eu vou passar para ela, agora ela baixou a mão, não sei mais quem é. Juliane, isso, fala, filha. Foi eu, professor. Eu levantei e baixei. Mas, assim, faço minhas palavras da Denise. Realmente, eu tô tendo um momento assim de muito autorreflexão. E, assim, à medida que a gente vai olhando o passado, porque eu já estou na educação há quase 20 anos, aí eu vejo, por tudo que eu já passei, as evoluções que nós já tivemos e também os retrocessos, porque, querendo ou não, eu já passei por muitas estados não, muitas cidades, que eu sou lá de Minas, então eu trabalhei em várias cidades de Minas. E em cada lugar, é a primeira vez que eu estou aqui trabalhando em São Paulo, em cada lugar de Minas que eu fui, era diferente, né? A recepção, a escola. E às vezes eu estava vindo de uma realidade tão bacana, e eu chegava numa realidade que eu falava assim, meu Deus, onde eu estou? Isso é um retrocesso. O que está acontecendo? Por que aqui ainda está assim? Então, foi assim, momentos em que eu, como professora, muitas vezes me sentia assim, meio perdida em algumas escolas, porque eu queria desenvolver um trabalho da forma como eu conhecia que era o certo das metodologias que eu tinha aprendido, das experiências que eu tinha tido, mas eu era barrada. Aí eu ficava, como que eu fico nessa situação? Como que eu vou enfrentar a hierarquia que tem nessa escola? E muitas vezes eu fiquei frustrada, porque eu não conseguia avançar. E isso me deixava muito triste, porque eu via que tinha alunos que precisavam de uma forma diferente de aprendizagem, e muitas vezes eu não conseguia fazer isso porque eu era barrada pela escola. Não é assim que tem que ser. E escolas que eu passei assim, muito fechadas em conteúdo, em grade curricular, e que muitas vezes não deixava a gente fazer o que era necessário, porque você tem que dar essas disciplinas todos os dias, você tem que dar o conteúdo todos os dias, você não pode fugir disso, porque tem prova. E a prova tem que ter 10 questões, não pode ter menos de 10 questões na prova. Então, assim, eu já passei por situações que eu ficava, assim, indignada, mas, ao mesmo tempo, eu era muito covarde de chegar e falar, não, mas está errado, não pode ser desse jeito. Então, esse curso tem me feito muito a olhar para as coisas que eu já passei e ver que, realmente, nós não podemos nos calar, muitas vezes. Apesar da hierarquia, a gente sempre tem que dar um jeito de falar, né? Que nós temos voz, sim.
Se nós estamos ali numa sala de aula, se os nossos alunos precisam de nós da forma como nós entendemos que eles necessitam, nós temos que ter voz. E nós temos que enfrentar o que é necessário para que a nossa voz seja ouvida. E que nós possamos, né, nesse aprendizado que vamos ter, eu tenho certeza que teremos, eu estou, assim, muito feliz de estar fazendo essa pós-graduação, com tudo que eu estou tendo a oportunidade de refletir. E, assim, eu fico assim, pensando que é uma oportunidade muito grande para eu criar coragem, né? E fazer o que é necessário, né? Não me calar frente às coisas que eu acho erradas. E que eu possa ser melhor, que esse aprendizado ele possa me acompanhar, eu possa conseguir ser melhor a cada dia, fazer para que a educação dos meus alunos e, em geral, que possa ser bem-sucedida e que possa ser efetiva na vida nossa e das nossas crianças. Que coisa boa, Juliane. Espero que você tenha sido bem acolhida na rede e na escola. E você me fez pensar numa coisa. Eu imagino que todo mundo estava ansioso, né? Assim como a Denise falou, de voltar à escola, de ver as crianças e coisa e tal, de rever as colegas, as amigas, etc., os amigos, né? Muito bem. E daqui a algum tempo, a gente ainda vai chegar na escola disposto a acolher as pessoas? Não só as crianças. A gente vai estar disposto... Nós vamos ser aquela pessoa que quando chega depois da gente uma colega meio arrastando a asa, e a gente percebe, nós vamos ser aquela pessoa que vai lá perguntar para ela o que foi, colega, o que aconteceu, o que você tem, você não está bem, né? Enfim, acolher as crianças é fundamental, certo? Acolher as crianças é fundamental. Mas nós precisamos nos acolher também, nós precisamos disso, precisamos de ajuda. Não é? Mas tá certo. Eu vou parar. Obrigado, Juliane. A Marinéia está com a mão levantada. Fala, fica à vontade. Difícil ligar o microfone. Eu imaginei. Eu ia perguntar. Nossa, como é difícil. Fala. Ai, é até difícil falar assim para mim, porque assim, eu sou educadora. E eu ficava assim, como que uma educadora vai fazer um curso de pós, né? Por que eu estou colocando isso? Por conta do que foi falado aqui em relação a olhar para o outro de uma forma diferente, né? Nós falamos bastante isso, fala muito do olhar da criança, né? E eu, como educadora, me colocando no lugar da profissional, no geral, o educador ele não tem muita voz na escola. A gente não consegue se posicionar muito na área pedagógica, né? Por mais que a gente tenha N ideias, tenha N conceitos e visões, a gente não consegue colocar isso. E durante essa pandemia, fazendo um trabalho fora da escola, né? Eu tive um percalço de... assim, nossa, a gente não está alcançando certas crianças. E eu vi a seguinte frase, mas é só essa pessoa, se a mãe dela não está participando, ela não vai fazer mesmo, você já viu quem são os pais? Aí eu peguei e falei assim, eu como profissional, eu me recuso a fazer um trabalho onde eu não alcance essa criança. Ou eu vou fazer um trabalho que eu alcance ela, ou eu não vou fazer. Aí a pessoa falou assim, então tá bom, então vamos mudar o conceito, e a gente refez todo o conceito e fez o trabalho e conseguimos atingir. Mas voltando para a nossa pós, ouvindo tudo que foi falado aqui, eu consigo pensar numa escola outra, onde o educador vai ter mais voz. Porque você acabou de falar que assim, a gente também tem que acolher o profissional. Claro que a nossa visão é sempre voltada para a criança é o centro, a gente vai trabalhar a criança, mas assim, o profissional ele também precisa ser respeitado, ser visto, e há essa dificuldade, assim, eu fiquei pensando, por que eu vou fazer uma pós? Claro que eu quero crescer como intelectualmente, ter conhecimento, isso é muito importante para mim, eu sempre gostei de estudar, mas eu falei assim, gente, aonde eu vou usar isso dentro como educadora?
E assim, e aprendendo tudo aqui no curso, eu falei assim, gente, isso aqui é um sonho. Eu quero muito essa escola, eu quero muito. E, assim, e eu espero de coração realmente ver isso acontecer. E assim, cada aula que eu participo, que eu vejo, eu falo assim, gente, é uma possibilidade. Pode ser que isso venha acontecer. E eu realmente queria que isso fosse uma realidade. Maravilha, maravilha. Faço minhas suas palavras. Eu também quero ver acontecer. Quero ver acontecer aqui da pessoa dizer: eu não sabia que eu gostava de estudar, não sabia que eu gostava de aprender. Até o final do curso, eu acho que a gente vai conseguir ouvir isso de mais de uma pessoa. Eu vou passar para o Diego, que eu vi a mão dele levantada. Depois tem mais uma pessoa que eu não sei quem é. Fala, Diego. Obrigado, Marileia. Boa noite. Boa noite. Bom, inicialmente, né, eu acho que todo mundo está com esse sentimento de gratidão, né, da pós aí, dessa ideia de que realmente está sendo uma experiência muito, muito válida, muito importante para a gente. E hoje, na hora que você falou sobre a empatia com relação aos alunos, né, de se pôr no lugar do aluno, eu percebi isso desde o começo do curso, com a leitura dos textos, com as coisas assim. Eu tenho uma memória muito bizarra, assim, minha memória lembra coisas da infância, assim, de forma muito vívida. E então eu estou começando a parar de me ver apenas como professor e me ver como aluno também, entendeu? E tentar buscar ali dentro do aluno, né, dentro das ideias do aluno, na realidade do aluno, porque até lembro, você falou aí sobre essa questão de tipo, as informações, falou em outra aula, né, as informações que são meio jogadas aí e o aluno tem que, né, simplesmente absorver e tal. E, bom, eu sou professor de arte, então no meu caso é bem mais subjetivo, então eu gosto de trabalhar esse lance assim, e ao mesmo tempo eu tenho que saber trabalhar com a realidade do aluno, né? Com essa questão de que cada aluno tem a sua realidade. Eu trabalho, não vou dizer escola de periferia, porque Descalvado é uma cidade super pequena e não tem uma periferia, mas a realidade dos alunos é muito diferente da minha realidade. Não estou falando financeira, mas é tipo assim, como eu trabalho arte, eu sempre tentei puxar mais para os meus gostos artísticos. E eu percebi que não, eu tenho que trabalhar os deles, né? O que está na realidade deles, o que remonta, né, as ideias deles ali. E eu comecei a prestar mais atenção nisso. Eu falei, não, eu preciso começar a trabalhar, né, dentro do que eles pensam, do que eles, né, do que eles esperam, talvez, né? Não que eles, tipo, que eu deva exatamente fazer isso como uma obrigação, mas é uma forma até de trazer os alunos mais para perto e eu não vivenciar de novo aquela ideia de quando eu fui aluno, né, da escola ali, de um aluno que estudava e não sabia para que estava estudando, não entendia o contexto daquilo, né, não, sei lá, ficava meio perdido ali. Então eu percebi que eu estou bem mais, com uma visão bem mais aberta, assim, para até para esse lance de acolher os alunos e perceber os alunos, né? Em suas individualidades, em coisas assim. Então, acho que no mais é isso. As palavras de agradecimento aí, eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Todo mundo já falou um pouco, não vou ficar repetindo aqui, mas está sendo fantástico, isso é ótimo. Era só isso. Muito obrigado. Maravilha, Diego. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu estou convencido de que a gente vai conseguir pensar numa escola ou outra, nesses moldes como eu tenho proposto aqui, se a gente pensar a escola do ponto de vista da arte. E vocês que trabalham a disciplina da educação artística, que fizeram estudos nessa área, podem nos ajudar muito. O que é olhar para o mundo do ponto de vista da arte? Porque se a gente conseguir, e eu estou fazendo uma aposta nesse curso e no nosso projeto da Escola Outra, se a gente consegue deslocar o nosso olhar para um olhar do ponto de vista da arte, ninguém segura mais a gente. Agora, quando fala que tem um professor de educação artística aqui, eu fico assim,
aceso. Falei, nossa, eu preciso conversar com esse cara mais depois, porque nós precisamos de umas ideias. Sabe o que é pensar? Eu falo para você, Diego, com alegria, sabe por quê? Quando eu dava aula na escola básica, cara, mas eu olhava o que os professores de educação artística faziam, eu falava, meu, esse cara tem uma varinha mágica na mão, não é possível. É lógico que as crianças amam. O cara que dá educação física e o cara dá artes. Não é? Então, eu venho me perguntando agora com mais ênfase, e vou dividir essa dúvida com vocês. Como é que a gente faz, então, para dar matemática do ponto de vista da arte? Porque deve ter um jeito. Como é que a gente faz para ensinar história? Cadê a Simone? Ela está por aí, professora de história. Do ponto de vista da arte. Porque a hora que a gente descobrir a resposta para essa pergunta, ainda que não seja uma resposta definitiva, vou falar para você, nós vamos virar a escola de pernas para o ar. Mas os alunos vão aprender a beça. Obrigado, o Diogo. Imagina, você eu está que na minha agradeço o lista, espaço. deixa eu avisar, você está na minha lista. Valeu. Vai lá, Adriane. Eu vi a Adriana levantar a mão, tem a Aline também, eu vou passar para a Adriana e depois para a Aline, tudo bem? Você está com o microfone desligado, Adriana. Agora me ouve? Beleza, obrigado. Tá, desculpa. Bom, eu sou do mesmo time do professor, né? Eu também vim primeiro da educação infantil, mas fiquei mais tempo como professora de teatro, então eu venho da área de artes. E essa explicação aí faz parte de tudo que eu acreditei e acredito a vida toda, que é, através da arte, através do teatro, você consegue colocar todas as disciplinas, você consegue colocar todos os conteúdos e você consegue encantar as crianças a ponto de transformar o ambiente escolar. Quando eu levantei a mão pensando em uma coisa. Você disse que você tem 2 escolas em Hortolândia, que estão direcionadas agora como piloto do teu projeto, e uma delas é a Helena Futaba Takahashi. Takahashi, eu estudei da 1ª à 8ª série do ensino fundamental nessa escola. Que legal. Eu fui aluna da professora Helena. E eu tenho uma paixão absoluta por esse lugar, e eu tenho certeza absoluta que assim, você não poderia ter escolhido uma escola melhor dentro da cidade para iniciar isso. Porque a escola tem a fundamentação de tudo que nós lemos até esse momento e tudo que eu vi até agora das suas aulas, os fundamentos dessa escola outra, né? Isso eu estudei lá na década de 90 e a gente via isso na rotina daquela escola. Eu voltei para a escola depois no magistério como estagiária e eu exonerei, ao contrário de tudo que todo mundo fez, que foi correr atrás do concurso, eu exonerei da Prefeitura de Hortolândia em 2005 e logo em seguida disso veio todas as questões de pedagogia e não mais magistério e tal. E eu passei por um monte de outras profissões e eu percebi que a vida inteira todas as profissões me devolviam para a escola. Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. Olha só. E assim, eu fui dar aula de teatro em projetos culturais pelo Brasil, eu fui trabalhar com escola, com educação universitária, ensino universitário, em outros segmentos. Trabalho há muitos anos com a pós-graduação, mas dentro da área logística, que diretamente não interfere na pedagógica, mas eu continuei procurando o tempo todo ligações entre o que eu fazia e a sala de aula. E quando me veio a possibilidade de voltar para estudar e fazer essa pós, quando me veio o convite para essa pós, foi muito engraçado, mas conversando com uma amiga, ela me perguntou assim, Adriana, mas você resolveu voltar a estudar, você está fazendo outra graduação, você está fazendo outra pós na área de educação, você está pensando em voltar para a sala de aula? E eu fiquei me perguntando, eu falei, olha, sinceramente, nesse momento eu não sei se eu vou voltar para a sala de aula,
porque a sala de aula nunca saiu de mim. Então, eu não sei se eu vou continuar passeando por esses áridos caminhos da escola que a gente tem hoje, mas eu tenho certeza que a possibilidade dessa pós vai me devolver aquela vontade lá do início, lá de quando eu entrei no magistério com esse pensamento de educar, né? E assim, nesse último texto que a gente está estudando hoje, eu achei muito interessante, porque talvez por ter passeado por outras profissões, sempre ligadas à educação, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E tem uma frase mínima, um parágrafo mínimo em que fala sobre as estratégias de sobrevivência, em que o professor precisa entre os objetivos, sobreviver profissionalmente, sobreviver psicologicamente, que nesse momento, sobretudo, isso se torna mais difícil, e depois a formação dos alunos. E desde que eu li essa frase nesse texto, eu não parei de pensar nisso. E o quanto isso se difere de todas as outras profissões. Em todas as outras profissões, você aprende, você se especializa, você continua, tem uma educação continuada para continuar progredindo, mas você consegue ter um parâmetro de dimensão da profissão. E o quanto, para a gente, antes de tudo que a gente aprendeu, antes de tudo que a gente acredita, antes de tudo, a gente ainda tem que passar por esses 2 estágios antes do objetivo que deveria ser o nosso objetivo maior, que é o aluno, né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu queria, se você pudesse, professor, dar alguma diretriz de pensamento sobre isso, porque eu estou aqui borbulhando com essas informações. E agradecer, é claro, porque tem sido muito, muito inspiradora essa pós. Que bacana. Eu vou pensar nas dicas. Porque, olha, mas eu preciso fazer uma advertência antes de te dar qualquer dica. É assim, olha, eu só indico coisas malucas, entende? Você precisa tomar cuidado, porque você vai acabar... O Roberto sabe, o Roberto, coitado, começou o curso como aluno ano passado. Onde ele está? Não dou mais sossego para ele, entende? Obrigado, Adriana. A sua fala é muito significativa para mim. Preciso pensar nas dicas, na verdade, tá? Eu vou passar para a Aline e depois para a Cristina Faria. Boa noite. Oi, Aline. Realmente, professor, muita gratidão mesmo. Está muito baixinho, eu não estou conseguindo ouvir. Muito obrigada por participar dessas aulas. Realmente está sendo um grande momento de reflexão, né? E aí eu também li o texto, né? E estou ouvindo o senhor falar e eu estou, sabe, com um pensamento longe. Porque realmente a escola outra vai começar dentro de nós, né? E todo dia eu saio para trabalhar, que agora voltou às aulas, né? Mesmo remotamente, quando eu estava fazendo aula online com as crianças, eu sempre peço para Deus, me dá sabedoria para o meu trabalho mudar a vida dessas crianças, né? Como eu estou ensinando elas, como que isso está atingindo elas de certa forma, né? Porque às vezes dentro de casa ela não vai ter outro exemplo bom, né? A ser seguido. Nós vamos ser esse papel forte, educador, afetivo, tudo na vida dessa criança, né? Então, como eu posso atingir essa criança dessa forma, né? Contemplar essa criança dessa forma. E junto disso, é tanto assunto que engloba isso, né? Porque a realidade da criança, como que eu vou passar a atividade de combater a realidade dela, da escola, os pais e muito mais, né? Também já estudei um pouco também, pesquisei bastante sobre a Escola da Ponte, né? Que é uma escola lá em Portugal. E eu acredito, assim, que essa escola não foi uma escola outra, porque a Escola da Ponte ela não foi criada para o dia para a noite, né? Foi anos de estudo, né, professor? Foi anos e anos de estudo para eles conseguirem realmente chegar em um consenso, né? E mudar a vida dessas crianças, né? Então, lá é uma escola bem referência, né? Porque a organização pedagógica deles tem um aprofundamento, né?
com a frequência, eles aprendem com regra, convívio coletivo. Então, nossa, é muito legal, né? Como que nós podemos fazer uma escola ou outra no nosso dia a dia, né? E isso é uma construção que leva anos e anos para a gente encaixar muitas coisas, né? Mas é só isso mesmo, professor. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigado também pelas palavras. Vou passar para a Cristina agora. Oi, Cristina. Oi, boa noite. Boa noite. O meu comentário é bem rápido, é só para falar sobre... Eu esqueci o nome da menina que falou que ela está fazendo a pós, mas como ela é educadora, ela não sabe por que ela está fazendo essa pós, ela não vai poder colocar em prática, né? E eu queria dizer para ela que isso não é verdade, né? Eu passei 20 anos como educadora, eu estou na rede de Hortolândia desde 2000, e eu entrei como professora esse ano, né? E eu fiz magistério durante esses 20 anos, eu fiz pedagogia pela Unicamp, eu tenho uma outra pós também, né, antes dessa, e tudo isso para poder mudar o meu olhar dentro da sala de aula, né? Porque quando eu entrei, era só exigido o segundo ensino médio, né? Para você entrar como educadora. E aí te jogam numa sala, na época, né, com 32 crianças, e fala, toma que os filhos são seus, né? Mas que você não tem noção nenhuma do que você tinha que fazer com eles, né? Quando eu prestei o concurso para recreacionista, na época, a minha ideia é que eu ia brincar com as crianças, né? Que eu ia fazer atividades lúdicas, recreativas com as crianças. E, na realidade, não é isso, né? Você vira uma segunda mãe, né? Porque você tem que cuidar de tudo, inclusive da parte recreativa, mas da alimentação, do sono, da higiene, é tudo interligado, né? Uhum. E me desesperou logo no início o fato de eu não ter experiência, apesar de já ser mãe na época, mas eu só tive uma filha, né? E lá eu tinha 32 crianças. E aí eu fui buscar esse conhecimento para mudar o meu olhar dentro da sala de aula, né? Para eu poder conseguir realizar o meu trabalho com mais facilidade. E graças a Deus eu me mantive como educadora durante 20 anos, né? Porque eu gostava do que eu fazia e eu consegui me aprimorar, né? E mesmo no caso dela, achando que você não tem voz ativa, essas coisas todas, mas isso é uma construção pessoal sua, para você se desenvolver dentro do seu trabalho, dentro da sala, você está entendendo? Para você ter noção do que você está fazendo, né? E é uma coisa que você, pelo menos eu me realizei muito, gosto muito do que faço, estou como professora agora, mas passei 20 anos como educadora e eu confesso que eu só saí de educadora, que eu batalhei um pouco para virar professora por causa do salário, que realmente é um pouco baixo, e nesse sentido, né, do fato de você ter graduação, de você ter pós, essas coisas todas, não conta para nada, né, realmente. Mas, para mim, no meu caso, foi uma satisfação muito pessoal fazer magistério, fazer a pedagogia, fazer a pós, entendeu? Para você entrar nesse universo da sala de aula e com conhecimento, né? Para você pode... Eu, no meu caso, graças a Deus, eu nunca me senti assim, de não ter voz ativa. Eu acho que foi, no meu caso, eu sempre participei do processo dentro da sala de aula, exatamente por ter o conhecimento, né? Porque quando você não tem, aí sim é complicado. Você fala assim, tá falando de quê? Você não sabe o que você está falando, e não é o caso, né? Graças a Deus, nesse sentido, eu fui buscar conhecimento exatamente para isso, na hora de argumentar, de fazer um portfólio, de você dar opinião sobre o desenvolvimento da criança, você falar com conhecimento de fato, né? De você estar ali e você conseguir fazer uma análise do desenvolvimento, de como a criança chegou até ali, essas coisas todas. Então, para mim, foi muito gratificante. Passei 20 anos como educadora, estou como professora, mas eu não abriria a mão dos meus 20 anos, não. Foi muito gratificante, pessoalmente, tá? Para mim, foi muito bom. Ô, Cristina, eu tenho que agradecer a sua fala, Fih, porque, olha, acho que foi a Marinéia que falou que você estava se referindo ali. Isso. E me veio à cabeça uma coisa, por conta da sua fala. É mais ou menos assim. Eu vou encerrar, gente, prometo. Senão a Denise vai morrer de fome, coitada. É o seguinte, olha, se você acha que você tem uma montanha na sua frente para ultrapassar, lembra de uma coisa. A montanha vai ficar no lugar, você não.
É o que a Cristina acabou de me fazer pensar. 20 anos depois, ela disse, olha, eu fiz com prazer, fiz com gosto, sofri, etc., sonhei. Hoje eu estou aqui e estou gostando de onde eu estou. A montanha vai ficar para trás, uma hora ela vai ficar para trás. Gente, o Aldo apareceu aí, eu acho que ele quer falar alguma coisa. O Aldo, o Roberto, o Antônio, é o que nos ajudam a manter esse curso de pé e funcionando, gente. Aldo. Não. Não? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Roberto? Também tudo em ordem, professor. Tudo certo? Tudo tranquilo. Gente, oi. Gente, então nós vamos encerrar aqui. Obrigado de novo da presença, apesar da barriga vazia, mas que a gente possa fazer muitas experiências boas juntos aqui de aprendizagem, né? E que a gente consiga... Venha para compartilhar com a gente as histórias. Esse final, pelo menos nas minhas oportunidades de encontro com vocês, eu quero reservar um espaço para ouvir mais gente, para ouvir mais vocês, de ouvir sugestões, críticas, ideias novas, enfim, para que a gente possa realizar uma trajetória bacana, tá bom? É aquela hora da gente falar um tchau, uma boa noite. Boa noite, galera. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Um grande abraço. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Até mais. Até. Boa noite. Boa noite. Interromper a gravação. Interrompi.